Palmeiras oferece um salário de 2 milhões para Bruno Henrique, 4 anos de contrato, mais o avião do Palmeiras e oferece até o que não tinha, o Mundial de Clubes, mas mesmo assim, Bruno Henrique resolve acertar com o Mengão e vai permanecer no Flamengo por mais 3 temporadas. Vamos falar dessa renovação de contrato do Bruno Henrique e a tristeza do pessoal do lado feio da Dutra, mas após a vinheta, roda essa vinheta. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos estar falando aqui das últimas notícias do Flamengo e principalmente da questão da renovação do contrato de Bruno Henrique. Como eu já vinha falando em outros vídeos meus aqui, eu tinha certeza absoluta que o Bruno Henrique não sairia do Flamengo. Mas eu vou explicar também nesse vídeo o motivo principal do porquê o Bruno Henrique vai permanecer no Mengão por mais 3 temporadas. Olha, o Flamengo enfrenta o Vasco da Gama amanhã no Maracanã. Jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser a estreia de Tite no comando técnico do Flamengo, mas agora no Maracanã, né, dirigindo o Flamengo no Maracanã, já que ele já passou pelo teste da estreia no jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro, lá em Minas, onde o Flamengo venceu pelo placar de 2-0 com gols de Ayrton Lucas e Pedro. Mas antes de falarmos, né, das notícias do nosso Flamengo, eu quero pedir para você que está aí do outro lado me assistindo, você mesmo, eu quero falar justamente com você, para você deixar teu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo rubro-negro, com aquela sua amiga rubro-negra e, acima de tudo, assinar o nosso canal. Caramba, é bem simples, cara. É bem simples ser assinante aqui do nosso canal. Basta você clicar aí no canto da tela onde está aparecendo esse botão vermelho, se você estiver me vendo por um computador. Ou aqui embaixo nesse botão onde está escrito inscrever-se, caso esteja me assistindo aí por um aparelho de celular. Belezinha? Dá essa moral pra gente, deixa teu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para que o YouTube possa estar sempre te avisando dos novos vídeos do nosso canal. Beleza? Bom, o Flamengo vai enfrentar o Vasco amanhã. O Flamengo encerrou a preparação para o jogo de amanhã, jogo de domingo, né? Às 4 horas da tarde. E o Flamengo está, nesse momento, os jogadores estão concentrados no CT do Flamengo Jorge Elal. Por que eu estou falando disso? Porque já vinha de tempos que o Flamengo não fazia esse tipo de coisa, né? De jogador ficar concentrado no CT. Isso aí é mais uma nova do Tite. Não que isso aí seja algum tipo de novidade lá no Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo já fez isso em outras ocasiões. A diferença é que quando foi feito, tanto com Vitor Pereira quanto com Jorge Sampaoli, os jogadores treinavam na parte da manhã e voltavam para o CT à noite, por volta das 10 horas, para se concentrar para o jogo seguinte. Agora não. Os jogadores estão se apresentando ao Flamengo à tarde no CT, treinam na parte da tarde, porque o Tite entende que se os jogadores treinarem nos horários mais próximos das partidas, né, que geralmente acontecem no horário da tarde, principalmente aquelas que jogam no domingo, né? Então ele acha melhor que o jogador treine na parte da tarde, que se acostuma mais em treinar nos horários dos jogos, e aproveitando que já está no CT, se concentra direto para o jogo
que vai ser realizada amanhã no Maracanã. O Flamengo deve ir a campo com o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro, que já é uma grande novidade para nós rubro-negros, depois de sairmos de um imbecil que ficou à frente do time por 39 rodadas, com 39 escalações diferentes. O Flamengo deve ir a campo amanhã com o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro, com as exceções de Davi Luiz, que saiu contundido naquele jogo, ele torceu o tornozelo, mas não é uma contusão grave que requer cirurgia ou alguma coisa assim do tipo, tá? Mas amanhã ele está fora do jogo, volta o Léo Pereira, tá bom? E o Arrascaeta deve entrar na vaga do Everton Ribeiro. É as únicas mudanças que teremos do time do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Vasco. Bom, mas aí vamos lá, vamos falar do tema principal desse vídeo aqui, que é a renovação de contrato do Bruno Henrique. Ele vai permanecer no Flamengo, já está praticamente tudo alinhado entre ele e o Flamengo. O Flamengo parece que aceitou a proposta dos 3 anos de contrato com o Bruno Henrique, mas não vai pagar aquele salário exorbitante que vinha sendo especulado aí pelo Palmeiras, tá? Inclusive, o Palmeiras entrou em contato com o staff do jogador para querer saber como estava a situação dele com o Flamengo, o que muito desagradou a diretoria do Flamengo. Inclusive, muito se fala lá na diretoria do Flamengo que a Leila jogou sujo, tá bom? A Leila jogou sujo com o Flamengo, já que o Bruno Henrique tem contrato até o final do ano. Ah, mas ele pode assinar um pré-contrato. Mas imagina se fosse o Flamengo fazendo pressão em cima do Palmeiras pelo Dudu, por exemplo, tá? O que a imprensa do lado feio da Dutra não estariam falando nesse momento, nossa, mas como é o contrário, né? Aí a todo momento eles estão lá especulando o Bruno Henrique lá no Palmeiras. E aí é onde eu quero chegar. Porque em vários vídeos meus aqui anteriores, né, eu sempre cravei que o Bruno Henrique não sairia do Flamengo. Eu não conseguia acreditar nessa balela, dessa falácia que o Bruno Henrique largaria o Flamengo e iria para o Palmeiras. E eu vou te dar alguns motivos pelo qual eu não acreditava que Bruno Henrique sairia do Flamengo, e está aí mais do que provado que eu estava certo. Primeiro, o principal motivo pelo qual Bruno Henrique não vai sair do Flamengo é porque o Flamengo é rico. Esse é o primeiro ponto. O Flamengo é rico. O Flamengo paga seus atletas em dia. O Flamengo não atrasa pagamento de ninguém. Paga em dia e paga bem. 2. O Flamengo oferece a melhor estrutura de trabalho que um atleta possa ter para desenvolver o seu trabalho. Tá? Então, o cara não vai querer largar um clube que lhe dá toda uma estrutura no futebol brasileiro, lhe fornece uma estrutura de time europeu, para ir jogar em times que ele não vai ter as mesmas coisas que ele tem lá para executar o trabalho dele. Ah, mas o Palmeiras é um time que está com dinheiro também. Não tem tanto dinheiro assim não. Eu já fiz um vídeo aqui dizendo que os 6 primeiros meses do Palmeiras foram tristes em questão de finança, tá? Inclusive eu disse aqui no meu vídeo passado que se o Palmeiras está oferecendo 2 milhões para o Bruno Henrique, pode ter certeza absoluta que para ele bancar um salário desse, ele teria que estar mexendo nas suas finanças. Diferente do Flamengo, que arrecada todo ano 1 bilhão e tem condições plenamente de pagar um contrato bom para o Bruno Henrique, não precisa nem ser de 2 milhões, um bom contrato para ele, fora que ele vai ter todas as chances de, para o próximo ano, voltar às conquistas com o Flamengo.
Terceiro, o Bruno Henrique, ele é ídolo do Flamengo. A torcida adora esse cara. Ele aqui no Flamengo, eu costumo dizer que a importância dele no Flamengo é muito maior do que a de Gabigol. Eu não estou dizendo que ele é mais ídolo no Flamengo do que o Gabigol. Não é isso. O Gabigol está na história do Flamengo. Ele fez 2 gols em finais de Libertadores que deram títulos ao Flamengo. O Gabigol é um cara que está na história do Flamengo. Ele está mal pra caramba nesse ano, que eu torço pra caramba para que ele se recupere. Eu não sou um tipo de torcedor que eu torço pro Pedro ou eu torço pro Gabigol. Eu não sou da torcida do Pedro e sou contra o Gabigol, como também não sou da torcida do Gabigol e sou contra o Pedro. Eu sou torcedor do Flamengo. E se ambos estão lá no Flamengo, eu tenho que torcer para os dois, meu. Eu gostaria até que os dois pudessem jogar juntos e fizessem bastante gols nos adversários, tá? Mas aí não sou eu o treinador. Quem decide isso é o treinador. O que eu sempre disse aqui é que a importância do Bruno Henrique para o time do Flamengo ela é maior. O Bruno Henrique sempre foi o cara do Flamengo. E esse cara não poderia jamais ficar fora do Flamengo. Então, assim, por que o Bruno Henrique não vai para o Palmeiras ganhar 2 milhões? Porque o Flamengo hoje está em outro patamar, como o próprio Bruno Henrique diz. Os paulistas se mordem de raiva, porque numa entrevista coletiva de apresentação do Tite, ninguém sequer mencionou o nome do Corinthians nessa entrevista. E eles queriam que o Flamengo, que a entrevista, alguém falasse de Corinthians para o Tite. Quem é o Corinthians hoje? Me fala aí, paulistada, do lado feio da Dutra. Quem é o Corinthians hoje no cenário do futebol brasileiro? É nada. O Corinthians não ganha um título. E eu estou falando assim, o Corinthians não ganha nem campeonato de São Paulo. Nem aquele campeonato feio lá, estadual de São Paulo. O Corinthians já não ganha isso há 4 anos. O São Paulo, que saiu agora da fila, né, graças a essa incompetência da diretoria do Flamengo e as burrice de São Paulo, o São Paulo saiu da fila de títulos depois de estar lá sei quanto tempo já sem ganhar um mísero campeonato. Tá? Quem ainda vinha reinando de braçada ali em São Paulo é o Palmeiras, porra. Era o Palmeiras. Corinthians e São Paulo tá nem fazendo cócegas em ninguém. Esse ano que o São Paulo saiu da fila. Porque esse ano, por incrível que pareça, parece que é um ano que apareceu uma fada que disse assim, eu vou ajudar quem não está ganhando nada. Aí a gente tem o Botafogo na final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, que nunca tinha ganho uma Copa do Brasil, conseguiu levantar a primeira desde 1989, se não me engano, que é quando começou a Copa do Brasil a ser disputada. Só agora o São Paulo conseguiu ganhar a sua primeira Copa do Brasil. E aí me vem ainda o Fluminense, o Virgem da América. Aquele que não tem expressão nenhuma, não tem tradição nenhuma em Libertadores. A fada jogou lá um pozinho e eles estão na final da Libertadores. Tá? Esse time do Fluminense aí. Que assim, eu ainda tenho uma pequenina, mas bem pequenina esperança que o Boca Juniors vai chegar aqui e vai ser campeão nos pênaltis, tá? Mas é uma pequenina esperança realmente, porque na minha opinião o Fluminense é favoritaço ao título. Bom, então por esses motivos os caras se mordem lá em São Paulo, porque o Bruno Henrique vai continuar no Flamengo. Meu irmão, bota uma coisa na cabeça de vocês aí. Vocês não têm dinheiro para tirar jogador nenhum do Flamengo. Nenhum. Tá? Vocês só conseguem tirar jogadores aqui do nível do Marinho, cara.
O Fortaleza não chegou aqui, não precisou nem de fazer muito esforço. Veio aqui e levou o Marinho, para a alegria de toda a nação rubro-negra. Tá? Levou aquele bagre embora daqui. Então, achar que o Palmeiras tem bala na agulha para chegar aqui e tirar um jogador titular do Flamengo, esquece, não vai acontecer. Tentaram o Pedro, tentaram agora o Bruno Henrique e só tomam bola nas costas. Coloca uma coisa na cabeça de vocês aí, paulistada sem praia. O Flamengo é rico. O Flamengo tem dinheiro. E por esses motivos, a gente não perde jogador para vocês. Bruno Henrique já deixou claro, o staff dele já deixou claro para o Palmeiras que ele já se acertou com o Flamengo e permanecerá aqui nos dando muitas alegrias para todos nós. Então é isso aí, torcedor. Pode ficar tranquilo. Como a gente sempre falou aqui, que ele não sairia e eu sabia que ele não ia sair. Assim como também eu tenho certeza que o Everton Ribeiro, que jogou pra caramba nesse último jogo, vai permanecer no Flamengo também, pelo menos por mais uma temporada. Já não posso dizer a mesma coisa do Rodrigo Caio, que esse sim não vai permanecer, o que também eu concordo plenamente que a diretoria não deva renovar com o Rodrigo Caio, por todos os problemas que a gente passou com ele, de o cara ficar muito tempo mesmo sem poder jogar. Se eu não me engano, no campeonato de 2020, que o Flamengo foi campeão brasileiro, o Rodrigo Caio, se eu não me engano, não chegou a jogar 30 partidas com a camisa do Flamengo naquele ano. Então, realmente, com esse daí não dá. Então, é isso aí. Amanhã tem jogo e amanhã, com certeza, o Flamengo vai sacramentar mais 3 pontos. Vitória magrinha de 1-0, com gol do Bruno Henrique para todo mundo ficar feliz. Grande abraço, saudações rubro-negras e até a próxima. Valeu, hein?